Meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Eu vou dar início aqui ao estudo de Mateus, como eu havia prometido a todos vocês. Para quem for acompanhar as séries de vídeos que eu farei, quem já até estiver no grupo Aprendendo com Jesus, que eu criei com o intuito de nós possamos debater sobre esse estudo da vida de Jesus, aprender um pouco mais com Jesus, eu preciso que os irmãos assistam os 2 vídeos que eu postei da Lei e a Graça, parte 1 e parte 2. Por quê? Porque eu temo que muitos irmãos não entendam a diferença da antiga aliança para a nova aliança. O que compete essas 2 alianças? Porque houve a necessidade de outra aliança. Como eu já disse, por vários lugares que eu tenho passado, as pessoas não têm esse tipo de conhecimento e se perdem em versículos isolados e acaba fazendo uma confusão e não sabe separar essas 2 alianças e acaba não compreendendo para que elas serviram. Entendeu? Então a gente vai dar início aqui em Mateus 3, de 1 até o versículo 12, que fala a respeito, que João Batista prepara o caminho. Eu costumo chamar esse texto com um nome diferente, o problema da tradição. Problema da tradição. Mas eu vou seguir aqui com vocês. O texto começa: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Uma coisa que a gente pode observar aqui, a palavra reino dos céus, ela é citada muitas das vezes na Bíblia. E esse reino dos céus, para mim, ele representa a soberania de Deus, tanto numa realidade presente, como também numa esperança futura que haveria em Cristo Jesus, porque Cristo se fez homem, estava no meio deles, e também as profecias, tudo aquilo que Cristo falou da segunda vinda dele. Então o reino dos céus para mim representa aqui a soberania de Deus. Aí o texto continua: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Outra observação que eu acho legal, que eu medito a respeito disso aqui: preparem o caminho para o Senhor. O povo, o judeu naquela época, a nação de Israel, eles tinham a lei. E a lei era todo o padrão moral que Deus tinha estabelecido para o homem. Ele estava na lei, porque os homens, Deus separou um povo, o povo pecou dentro do deserto. A gente vê desde o Éden, desde o jardim do Éden, a gente vê o povo de Deus sempre pecando, todos aqueles escolhidos e chamados por Deus. Então Deus dá a lei, e a lei, o que ela deveria fazer com o homem? Essa questão de preparem o caminho, ela deveria trazer para o homem um estado de moralidade, para o homem se tornar de fato moral novamente diante de Deus. E se de fato a lei estivesse funcionado para o homem tivesse cumprido a lei, de fato nós podemos assim subentender que esse preparem um caminho, prepararia ele tanto moralmente, por conduzir ele moralmente, ele seria o que? Preparado também espiritualmente. Eu vejo dessa forma, que a preparação tinha que ser moral e espiritual. Só que todo mundo infringiu a lei, não deu ouvido à lei, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. E isso não aconteceu, e foi a necessidade, se os irmãos verem os vídeos da lei, a graça, houve essa necessidade da vinda de Cristo, dessa nova aliança que nós teríamos em Cristo Jesus. Aí fala: as roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quero fazer outra observação aqui sobre batismo. Batismo não é uma cultura do cristianismo. Eu não gosto muito de usar essa palavra ismo, eu não gosto muito desses ismos. Jesus não fundou nenhuma religião, mas batismo é uma coisa que já existia, e o batismo sempre tinha um significado. Por exemplo, os judeus, quando alguém queria se converter ao judaísmo, os judeus batizavam essa pessoa, aquele gentio, aquele ímpio, pagão, seja lá o que fosse que se considerar, eles também batizavam. Entendeu? Então tem muita gente que pensa que o batismo é algo que compete à cultura somente do cristianismo, e não tem nada a ver, entendeu? Então aqui João Batista, ele batizava esse pessoal no Rio Jordão, porque eles confessavam os seus pecados.
E uma coisa interessante que é impossível você confessar os seus pecados, porque quando você chega a confessar os pecados, é porque já houve uma consciência trazida mediante o quê? Um genuíno arrependimento. Por isso que ele vem lá no início, no versículo 1, ele dizia o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. E aí o texto continua, versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham onde ele estava batizando, disse-lhes, aqui que entra o problema que eu falei com vocês, o problema da tradição. Entendeu? Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus? Os fariseus, na época, era um grupo, porque a nação de Israel se dividia em 4 categorias. Eram os fariseus, os saduceus, essênios e zelotes. Como o texto só está tratando aqui dos fariseus e dos saduceus, quem eram os fariseus? Era um grupo legalista, separatista, que guardava de modo rigoroso, porém, como o próprio Jesus denunciou, muitas vezes de modo hipócrita, entendeu? A lei de Moisés e a tradição dos anciãos, entendeu? Dos mestres que eles tinham. E os saduceus, eles eram mais mundanos, entendeu? Eles eram mais dados à política e, além disso, não eram, como é que eu posso dizer, teologicamente ortodoxos. Eles negavam a ressurreição, anjos e espíritos. Então, olha para quem João Batista está falando. Para essa classe, para os fariseus e saduceus. E olha o que o texto vai falar. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estavam batizando, aonde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aqui João Batista está falando de quem? Qual é a ira que se aproxima? É o reino dos céus, a soberania de Deus que vem em Cristo Jesus, quando Cristo viesse. E olha o que João Batista vai falar. Deem fruto que mostre o arrependimento. Mas qual era o fruto que eles estavam dando? O texto vai falar, não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Nós temos vivido em um tempo onde as pessoas estão apegadas à tradição. Elas acham que elas cresceram naquela religião, naquela igreja, seja lá o que for, aquilo que eles creem, e eles estão salvos por causa daquilo. Olha que os fariseus faziam. O nosso pai é Abraão. Quem é você, ô João Batista, para falar alguma coisa com a gente? E João Batista vai pegar direto no ponto. E João Batista vem falar. E se Deus quiser, ele faz surgir filhos de Abraão de pedra, dessas pedras. Olha como é a soberania, o poder de Deus. Como que a tradição religiosa de nada vai funcionar quando o assunto se trata de Jesus, o Filho de Deus, a ira que se aproxima. Entendeu? Então eu olho o grande problema da religiosidade. Eu quero abrir os olhos dos irmãos para isso, porque olha só, a realidade, a tradição, a cultura religiosa, muitas das vezes não, na maioria das vezes isso aconteceu aqui, não só aqui nesse texto com João Batista, mas também depois quando Jesus vem, entendeu? Nos impede o quê? De nos arrependermos, porque nós passamos a confiar em tradição, em doutrina, entendeu? E não olhamos para a nossa consciência, o que João Batista que estava tentando trazer. Arrependam-se, porque a lei, eles guardavam a lei, ela deveria ter trago isso para o povo, a consciência, mas a lei não trouxe a consciência. Eles não se conscientizaram, entendeu? Não se conscientizaram. Então olha que grande problema que acontece aqui nesse texto. Aí a Bíblia vai falar, versículo 10, continuando, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí João Batista fala, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim, alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem duas linhas teológicas para esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Tem aquele que o batismo com o Espírito Santo é o batismo para a salvação, e o batismo com fogo é o batismo para a ira de Deus. E a outra linha teológica
Porque o que isso quer dizer? Que em Cristo nós temos o quê? Ou a salvação ou a condenação. E a outra linha teológica se baseia que o batismo com o Espírito Santo e fogo é aquele batismo com o Espírito Santo e o fogo, que é o fogo consumidor, no sentido de que o fogo da purificação, que você recebe o Espírito e vem o fogo do Espírito que de fato ele vai limpar toda a impureza. Eu não vejo diferença, assim, eu não vejo muita dificuldade em poder absorver essas duas linhas de pensamento no que se refere a esse texto aqui. Porque tantas vezes o fogo ele é usado como condenação, como também para purificação. Então isso não me divide aqui com os irmãos da forma pela qual eu creio. Por exemplo, eu me aproximo mais da linha que o batismo com fogo é para condenação. Porque se eu já fui batizado com o Espírito Santo, ele é o agente da purificação, que vai me purificar, entendeu? Ele não precisa, assim, como é que eu posso dizer, a expressão do fogo. Se eu tenho um batismo com o Espírito, vou ser batizado com fogo. É como se houvessem dois agentes. Não sei se vocês estão me entendendo, mas fica um pouco estranho para mim, mas não me impede também de ver da forma como purifica, porque o restante do texto também pode me dar essa ideia. Olha só, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então o que acontece? A palha é o que? Ela é a impureza do trigo. Então o que acontece? Nós somos o trigo, aqueles que são os escolhidos são o trigo, mas nós temos a sujeira na nossa vida, que é o pecado, que é a palha. Então compete também essa outra interpretação, e eu acho isso legal. E, meus irmãos, que nós possamos estudar a Bíblia de forma assim, simples, fazendo meditações, pensando. Pense, meu irmão, Cristo veio para te tornar livre, e ele veio para tirar aqui, te dar liberdade de mente também. É um texto assim pequeno, mas que nós tiramos muitas lições. Então o caminho até Cristo, que nos leva a Cristo, entendeu? Ele precisa de quê? De arrependimento. Se arrependa, você que está vendo esse vídeo aqui, tenha consciência e se arrependa. E espere por Cristo no momento certo que Ele vier até você e que te batizará com esse Espírito, onde Deus colocará o Espírito Santo em você, como profetizou Ezequiel: aspergirei água pura. O cumprimento da profecia de Ezequiel é aqui: aspergirei água pura sobre vocês, a água pura nesse sentido aqui, desse batismo de João Batista, o arrependimento, e depois porei o meu Espírito em vocês, o que acontece em Pentecostes, depois que Jesus sobe no dia de Pentecostes. Então que nós possamos, a nós que às vezes estamos caminhando até Cristo e que temos essa consciência, possamos nos arrepender verdadeiramente, entendeu? Para que Cristo venha, para que o Espírito Santo habite em nós. E novamente eu quero falar, arrependimento também é um estado de consciência. Você não se arrepende se você não tiver consciência dos seus pecados. É impossível. Muitas das vezes a gente fala que todo mundo é pecador, mas quando a gente toca no pecado da gente, esse discurso logo se esvai, nós continuamos orgulhosos. E que você possa ter a humildade de se arrepender aí onde você está e aguardar para que Deus ele ponha o Espírito dele em você e que de fato você nasça do Espírito. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo, e é muito bom estar com vocês e que nós possamos estar sempre juntos aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo aqui, eu vou deixar meus contatos aí, e estamos juntos, tá bom? Que Deus abençoe vocês.